Será que ir à escola e estudar é a mesma coisa? Certo? Hoje, essas 4 dicas vão mudar a tua vida e você vai aprender qualquer coisa, certo? Qualquer tipo de conhecimento que você queira adquirir, você vai conseguir seguindo esses 4 passos, ok? Fala, povo lindo! Vamos aqui começar mais um vídeo nosso aqui no canal. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe estudar? Antes de tudo, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, né? Vai dando aí uma força aqui, o seu professor amado do seu coração, o professor mais bonito dessa escola, né? Então vai aí dando essa colaborada, beleza? Mas nós temos um problema que é na nossa própria cultura, na nossa própria formação. A gente não sabe estudar. Nós não temos o hábito de construir, né, uma rotina de aprendizagem. Nós vamos aprender as coisas de uma maneira que está distante da escola, certo? A escola tá lá como um papel, né? Às vezes eu acho que a escola tá lá num ambiente muito longe da comunidade, muito longe da vida das pessoas, e as pessoas não conseguem raciocinar, entender que o aprender você também aprende na escola, né? Tem muita gente perguntando o que eu vou fazer com isso na minha vida, né? Isso de acordo com o quê? Com os conteúdos que se aprende na escola. Né? Então, até hoje eu acredito que você também tenha essa resposta, essa pergunta. Né? O que eu vou fazer com este conteúdo na minha vida diária, sendo que eu só preciso de português e matemática, certo? Mas, no meu ver, nesses 8 anos de caminhada docência, eu pude perceber que a gente aprende muito mais quando nós buscamos o conhecimento e quando nós temos que, de alguma forma, praticar este conhecimento, né? Não indo e ficando somente naquela parte do teórico, do ler, do copiar, do responder a perguntinha, né? Quando nós praticamos algo, nós aprendemos melhor, né? Então, o aluno em si, dentro do ensino médio regular, não jovens e adultos, a gente tem que sempre incentivar o aluno a não ser tão dependente do quê? Do conteúdo, do livro, do caderno, do responder questões. Mas, pasmem, até os nossos jovens, né, do ensino médio regular, eles querem o quadro com atividades, né? Eles querem o livro, eles querem aprender dessa forma, tá? Então, é errado isso, como eu já falei? Não é errado, gente. Mas seria muito melhor o aluno ele aprender de uma forma mais ativa, né? Aonde ele tenha que ir atrás do conhecimento e ele tenha que buscar o conhecimento, certo? Então, o nosso maior problema enquanto educação é esse. Eu vejo isso. Agora eu vou falar algo chave. Não é só o aluno, não é o meu aluno, sou eu. Eu também, os demais professores também. A gente demorou a entender e a aprender a estudar, né? Eu, como filho de escola pública, eu fui aprender a estudar na faculdade, né? Porque até então o meu entender, a minha forma de ver o estudo era aquele ainda: leitura e cópia, leitura e cópia, leitura e cópia, leitura, cópia, decorar. Daí no dia da prova, o que você estava na sua mente, que você decorou, que você conseguiu decorar, você colocou na prova, né? Quantos
alunos não faz isso? Estuda, estuda, estuda para quê? Para decorar o conteúdo. Daí no dia da prova, aquilo que eu consegui decorar eu vou colocar na prova, né? Quantos alunos são assim? Aí o que que acontece? Quando chega o bendito do Enem, né? O demônio das 7 cabeças, o cidadão não lembra de nada. O cidadão não sabe nada. Por quê? Porque o Enem ele é uma prova que tem conteúdo e muito conteúdo. E ele também faz o quê? Uma conversa entre todo tipo de conhecimento. Então, quando você pega lá as questões de geografia, de ciências humanas, são questões que conversam as 4 disciplinas, né? A geografia, história, filosofia e sociologia, elas conversam uma com a outra. Por isso são questões grandes. Então, se o aluno ele não tem esse diálogo, essa forma de pensar, ele vai levar bomba, ele vai tirar aquelas notas baixas que o Enem mostra, que o Enem demonstra aí, né? Então, este é um dos maiores problemas nossos. Nós não aprendemos a estudar. Então, gente, eu vou estar dando 4 aqui, dando 4 dicas minhas, quando eu aprendi, quando eu entendi como eu aprendo melhor, qual é a minha forma de ter uma melhor aprendizagem. Eu tenho 4 tipos, né? 4 pontos. Já vou dizer claramente, isso vai mudar a tua vida, certo? Hoje, essas 4 dicas vão mudar a tua vida e você vai aprender qualquer coisa, certo? Qualquer tipo de conhecimento que você queira adquirir, você vai conseguir seguindo esses 4 passos, ok? O primeiro passo é: pare de procrastinar. Ó, palavra difícil, procrastinação, tá? Essa palavra eu aprendi a vencer, né? Muito recentemente, porque é aquela coisa. Procrastinação é quando eu deixo para fazer amanhã aquilo que eu poderia fazer hoje, tá? Muita gente faz isso, tá? Não é só você que está aí assistindo, não é só eu que estou aqui gravando esse vídeo com muita relutância. Nós temos o hábito de procrastinar. Ai, deixa para amanhã. Ah, já tá tarde, já tá chegando meio-dia, não adianta eu fazer nada agora, né? Então, pare de procrastinar, faça agora, tá? A sua ideia surgiu agora, pega o papel e escreve, né? Ah, você deu um insight agora, pega o papel e escreve. Faz agora, não deixa para amanhã, porque amanhã você pode ter esquecido, amanhã você não tá com o mesmo ânimo de hoje, né? Então, faça hoje, tá? Faça hoje. Lembre-se que o caminhar, a ação, vai te levar aonde você quer chegar, né? Só uma coisa muito importante: estudar é um verbo e todo verbo indica uma ação, ir. Então eu só vou aprender quando eu for, quando eu agir dessa forma, tá? O conhecimento ele não nasce por osmose. Não é igual um pendrive que você pega e coloca no computador e transfere tudo que tem no computador para o pendrive, certo? O conhecimento ele é construído, atitude, ação, certo? Então, primeiro passo meu e seu para aprender é não deixar para depois, tá? Que já vou dizer bem claro, estudar não é fácil, estudar não é legal, tá? Então você não pode deixar para amanhã. Amanhã tu não vai fazer como tu não fez hoje. Beleza? Segundo, é uma frase de um filósofo, o Sócrates. É uma frase socrática, né? Sócrates ele falava: conhece-te a ti mesmo, né? Então, essa segunda dica minha que eu posso dar a você de graça, né? Você só precisa curtir, comentar e se inscrever no canal. É essa. Se conheça, saiba quem você é,
tá? Cada pessoa é diferente. Cada um vai aprender de uma forma, né? Então eu não posso chegar aqui e te ensinar uma coisa, ficar aqui 2 horas falando para você, e você pode não ser aquela pessoa que aprenda ouvindo. Você pode ser aquela pessoa que aprende o quê? Lendo, vendo, rabiscando, escrevendo. Cada um é cada um. Se você é visual, não adianta eu ficar falando para você. Se você é auditivo, você não vai entender as coisas muito fáceis apenas observando. Você tem que o quê? Ouvir. Beleza? Então, cada pessoa vai aprender de uma forma. Tem alunos que têm déficit de atenção. Então, ele vai o quê? Perder a concentração sempre. Então, eu tenho que sempre estar chamando a atenção desse aluno. Então, se você é essa pessoa que não consegue concentrar, você tem o quê? Que achar formas de aprender aonde a sua atenção vai ser prendida. Você vai se prender a isso. Ou buscar profissionais para você ter concentração. Beleza? Certo? Tem alunos que não enxergam, né? Então, tem jovens que não conseguem enxergar. Então, eles vão aprender de outra forma. Eles precisam do Braille, eles precisam de outras ferramentas para poder aprender. São mais auditivos. Existem os alunos surdos. Então, eles são mais visuais, eles conseguem ler os lábios, eles conseguem associar figuras. Então, cada pessoa vai aprender de uma forma. Então, você precisa se conhecer para você aprender. Por exemplo, para eu aprender, eu tenho que escrever, né? Então, não adianta eu sentar na frente de uma videoaula, né? Porque eu não gosto muito de ler. Então, tudo que eu quero estudar, eu procuro... Não estou falando que eu não leio, tá, gente? Mas eu sempre procuro videoaulas, eu procuro áudios, palestras, né? Então, tudo que eu quero aprender em determinado assunto, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever aquilo que eu estou ouvindo, né? Então, se eu não fizer isso, eu vou esquecer de alguma forma. Então, por exemplo, o instrumento, né? O instrumento aqui que eu estou fazendo aulas. Se eu simplesmente ficar ouvindo alguém falando e não anotar ou não fazer, né, eu não vou aprender. Não vou aprender. Então, desde quando eu comecei, eu sempre comecei a escrever tudo. Desde a marcar cada tecla do teclado, qual nota que é, né? Enquanto eu não fiz isso, eu não conseguia aprender, né? Não conseguia aprender nem o que cada nota é, que cada tecla representa, né? Então, eu tive que escrever cada uma das teclas e qual era o nome de cada uma delas, né? Quando eu quero tirar uma música, não adianta eu ir apenas lá no cifra, pegar a letra e a cifra e tentar tocar aqui. Eu preciso o quê? Ver cada acorde, né? Como que se faz cada acorde, quais as notas que o acorde está lá, para poder depois tentar. Daí o que eu vou fazer? Vou tocar umas 500 vezes para poder sair bonitinho, né? Então, eu não posso pular as etapas, eu só vou aprender dessa forma. Então, os meus professores de música, engraçado, que é o YouTube, né? Meus amigos lá da casa de música, eles estão aprendendo isso agora, né? Eu tenho que escrever tudo que eu quero aprender, porque daí eu escrevendo eu registro, né? Olha aí a questão da ação de novo, agir. Preciso escrever para poder aprender, né? Então eu tenho alguns cadernos aqui onde tem músicas que eu assisti a videoaula e transcrevi cada acorde certinho, né? Então algumas das músicas que eu toco hoje, que eu não esqueço, eu aprendi assim, escrevendo, né? Então isso é o meu. Você tem que procurar entender como você aprende melhor, tá?
A outra situação, o terceiro ponto que eu vou trazer para você é um clichê, tá? É um clichê, é a leitura. A leitura ela é importante, tá? Você como aluno, eu como professor e o mundo, ele precisa fazer leituras. O problema do Brasil é esse, a gente não tem o hábito de ler, tá? Então eu não estou aqui fazendo mérito à leitura, fazendo campanha para você pegar um livro e ler. Estou dizendo aqui a importância da leitura, tá? Pessoas que lêem mais conseguem conversar melhor, conseguem estar em todos os ambientes e conversar com as pessoas, tá? Pessoas que que têm as devidas leituras, elas não acreditam em qualquer coisa, elas vão atrás das informações corretas para poder passar para as pessoas. Quem lê mais não acredita em fake news. Quem lê e tem hábitos de leitura, né, consegue ter uma visão parcial das coisas e não tão tendenciosas. Essa questão aí, essa briga direita e esquerda no Brasil é falta de leitura, certo? Falta de leitura, de vergonha na cara, beleza? Então, nós brasileiros temos este problema gigantesco. Nós não lemos, beleza? Tem aí o WhatsApp e as pessoas não escrevem mais, elas mandam áudio, né? Pessoas só mandam áudio, não querem mais saber de escrever, né? As mensagens são agora só na base do áudio. Então, isso é falta, né, de leitura, né? E a leitura, a gente precisa entender que ela não é só a leitura de livros. Tudo que está à nossa volta pode ser lido. A postura que uma pessoa está diante de você pode ser lida, você pode interpretar como essa pessoa está se portando diante de você. Então, quando a gente fala faça leituras, não quer dizer somente o livro, né? Você pode, é legal, é interessante. Tem pessoas que gostam de ler, né? Acho chique, né? Pessoa que gosta de ler, que consegue chegar na sua casa e passar horas lendo um livro, né? Então, eu profissionalmente tenho que ler, então eu leio. Mas leitura não faz parte do meu entretenimento, como eu poderia falar. Eu não tenho prazer de sentar e ler um livro por horas, né? Não tenho, gente, desculpa, não tenho. Então eu faço leituras porque eu preciso. Então profissionalmente eu tenho que fazer leituras, certo? Então você que está aí, que é aluno, que é estudante, você também tem que ter o mesmo posicionamento, mesmo que você não goste, beleza? Eu não gosto de ler, tá? Chega mais perto que eu vou te falar uma coisa. Para você que fala assim, não gosto de ler, sabe o que eu tenho que falar para você? Problema seu, beleza? Você precisa fazer as devidas leituras, beleza? Tem livro para você ler. A biblioteca da escola tá cheia de livro, tá? Livro que você não vai precisar pagar para ler, tá? Beleza? Tem livros na biblioteca que a capa, as folhas estão brancas porque nunca ninguém pegou para ler, certo? Então, você fica aí falando asneira, ouvindo qualquer um, acreditando em qualquer um. Por quê? Porque você não sabe ler. Então, toma vergonha na sua cara, vai na biblioteca, pega um livro para ler, tá? Eu não gosto de ler. Pô, toma vergonha na sua cara e vai ler. Eu não gosto de livro grosso, livro grande. Gente, começa com um simples, um livro pequeno. Até com aqueles livros de infantil que tem desenho, poxa. Quadrinhos, tá? Começa com o pequeno e depois você vai crescendo. Mas começa a criar esse hábito de leitura,
tá? Você aí que fala os quatro cantos, que quer ser médico, advogado, juiz, dentista, você não vai ser se você não começar a fazer leituras, né? Porque eu tenho um monte de aluno que fala, eu quero ser isso, quero ser aquilo outro. Vou te falar bem a verdade, tu não vai ser, porque tu é preguiçoso, não gosta de ler, certo? Momento sincericídio. A outra maior é a escrita, né? Escreva, escreva, escreva. Ou você pode converter esse tipo de dica em algo mais simples, como ação. Que isso? Quero aprender sobre teclado, música, beleza? Música, quero aprender. Depois que você já leu, já estudou, né, tá aprendendo, né? Você tem que o quê? Praticar. Então, tudo que você quer aprender, né, faça uma parte que tenha que ler, uma parte mais teórica, e faça uma parte mais, como poderia dizer, prática, né? Criando alguma coisa, fazendo algum processo, né? Tem pessoas que gostam de fazer resumos, esquemas cheios de balãozinho. Tem gente que tem facilidade para compor, tem gente que tem facilidade para desenho, outras pessoas que têm mais facilidade para criar histórias, né? Então, faça da forma com que você se identifica, né? Nós, professores, nós temos assim saltos de alegria quando um aluno vem falar para a gente, explicar o conteúdo que nós estávamos explicando da forma dele, da forma que ele entendeu, né? Não somente com as palavras que eu disse. Quer ver um exemplo que a gente não aprende, nós apenas copiamos o que é dito na escola? Quando um professor faz aquela atividade rotineira do dia a dia, que é interpretação do texto, né? O professor explica o conteúdo, depois ele passa umas 10 questões da minha aula, tá? 10 questões para vocês responderem com o texto do livro. O que eu, como professor, sempre vejo? O mesmo parágrafo com as mesmas palavras, vírgulas, acentos que está no livro, né? O que você fez? Você apenas copiou, você tirou um xerox do que estava no livro, né? Você não fez com as suas palavras, né? Seja lá a pergunta, qual a importância da ONU para a preservação da paz mundial? Qual a importância da ONU para a globalização atual? Né? Então você vai lá no livro que está falando de globalização e vai copiar o que está lá, né? Então o que você fez? Você apenas copiou, você não aprendeu, né? Mas você está falando aí que tem que copiar. Mas, gente, quando você copia algo simplesmente de um papel e coloca em outro, não quer dizer que você aprendeu, né? Quando você está lendo um texto e fazendo um resumo, você está lendo o texto e está colocando com as suas palavras, né? Quando eu apenas copio, eu estou transcrevendo. E quando eu coloco com as minhas palavras, eu forço meu cérebro a entender aquilo, palavra por palavra. E nem sempre vai ser do tamanho que está no livro, tá? Quando a gente coloca com as nossas palavras, a tendência é ficar um pouco menor ou um pouco maior, dependendo de como você compreendeu aquilo. Então isso é muito rotineiro. Se você perguntar para qualquer professor ou observar o seu caderno ou o caderno dos seus colegas, você vai ver que todas as atividades estão copiadas na íntegra do livro, né? Então isso é uma resposta de que a gente não sabe estudar, a gente não aprendeu aquele conteúdo. Quando chegar na prova, você vai colocar o que você decorou, porque você não aprendeu. Aí quando tu chegar lá no seu dia a dia, né, de seus 30 anos, você não vai entender, você não vai lembrar mais, né? Então, isso é as 4 dicas para você, né?
inovadoras que você precisa para aprender. O que? Conhece-te a ti mesmo, pare de procrastinar, leia mais e tenha uma ação em relação àquilo que você aprendeu. Ok? Fechou aqui. Curta, compartilha, comente e se inscreva no canal. Beijo na bunda. Ixi, essa câmera deve estar toda cagada. Pentear aqui essa barba, ver se fica de boa. Acho que o ar-condicionado tá fazendo barulho. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo arrumar essa postinha. Vai torta mesmo.